porque antes o nosso problema maior era quando a gente precisava comprar aquele reagente, que momento que a gente ia comprar, entendeu? A gente tem um prazo ali para comprar, para solicitar, fazer cotação, Sim, comprar. E dependendo do reagente, ele demora, né, não é de imediato, né. A sim, gente quando eu falo, alguns padrões que a gente compra importado, esse demora aí de 2, 3 meses para chegar. Então era o nosso maior problema ali. Eu não posso deixar para comprar de última hora, claro. e demorar 3 meses para chegar. É. Então agora a gente Sim. vai ter um controle maior sobre isso, a gente vai dominar mais essa parte que eu não vou deixar chegar nesse ponto de eu ter que comprar correndo, comprar com pressa. Então a gente vai ter eh, de certa forma aí até uma economia, porque a gente vai ter mais tempo para analisar as propostas, mais tempo para ver qual que é a melhor proposta, se Uhum. compensa importar, se não, qual o tempo. Então a Sim. gente vê um ganho aí grande aí nessa parte. Bem-vindos a mais um podcast Além do Leans, um podcast que vai além da gestão laboratorial e vai muito além da inovação da tecnologia e como isso tudo impacta no presente e no futuro dos laboratórios. Eu sou o Felipe Domingos, CTO e cofundador da Actis, e hoje eu tenho aqui uma participação mais que especial com a Luísa Coser, que é coordenadora do onboarding da Actis, e o Iago, que é coordenador do controle de qualidade dos laboratórios Bagô. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Iago, um prazer receber você aqui no nosso podcast. Hoje a nossa conversa é focada no aumento da produtividade que a Laboratórios Bagô teve com a implantação do Leans. Mas mais do que isso, a gente queria entender um pouco da sua trajetória profissional dentro da Laboratórios Bagô. Conta um pouquinho pra gente como tem sido ser coordenador do controle de qualidade. Recentemente eu fui promovido, né, para coordenador, que é aonde eu tomo conta da parte analítica do laboratório, né. Então todas as análises de fisicoquímica, as análises microbiológicas, eu estou responsável ali por coordenar, supervisionar esses resultados, gerenciar esses resultados, a liberação desses produtos, então isso tudo fica por meu cargo agora, né. Também coordeno os projetos novos, produtos novos que chegam para o controle de qualidade, então essa parte também eu fico responsável. Legal, legal, Iago. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória como profissional da química, mais com o pessoal que quer conhecer você um pouquinho melhor, até o momento que você está hoje. Eu sou químico, Uhum, sou formado em química, bacharelado e licenciatura. Fiz também um mestrado em química, na área de química orgânica. Eh, Fiz também um período de sanduíche na Universidade de Lisboa, em Portugal. Eh, então eu tenho trago, né, com essas graduações, eu trago uma experiência muito grande em química, é uma área que eu sou bem apaixonado, gosto bastante, e me vejo muito no coordenando essa parte analítica, é uma ramo que eu me vejo muito bom e é uma coisa que eu gosto bastante, ah, que sabe. legal, que legal, que legal. E Iago, assim, antes da gente ir para a parte técnica, né, se você pode contar para a gente um pouco, eh, a história do Laboratório do Bagô, né, a história da atuação deles aqui no Brasil, né, uma empresa argentina. Dá um pouquinho de contexto para a gente da empresa, do Laboratórios Bagô para a gente. Então, o Grupo Bagô, ele está presente em mais de 50 países, aqui e ele veio, né, instalou no Brasil em 2001, a partir depois de uma fusão aí com a Merck, ele inaugurou em 2001 como os Laboratórios Bagô do Brasil. Em 2014 ele montou uma planta fabril, né, em Colatina, foi transferido do Rio de Janeiro para Colatina, então a gente está há 10 anos aqui no Espírito Santo, em Colatina. Acho que é isso. Conta um pouquinho, né, assim, dos produtos, um pouquinho só para o pessoal que não conhece ou que a marca o pessoal não conhece um pouco. É. Eu sei que por que que eu falo, né, assim, porque não é tão comum a gente falar: "Pô, tem uma farmacêutica lá em Colatina, uma indústria farmacêutica em Colatina". E isso não eu penso muito que foi pelos incentivos fiscais da época e tudo mais, né. Eh, Conta um produto, um produto que é famoso, alguma coisa assim que a Laboratórios Bagô faz, que todo mundo conhece, assim, que você possa elencar. A gente trabalha lá com diversas linhas, antibióticos, antidepressivos, analgésicos, então eu acho que
de mais vendido, assim, a gente trabalha muito com amoxicilina, Uhum. sulbactam, que é o Trefamox. Sim. A gente também tem pra dor, é o Targus, que é um adesivo transdérmico, também Uhum. é conhecido. O Tiorfan, que é um antidiarreico também, Legal. utilizado em câncer de Aham, estômago, aham. para esse tratamento. Legal. Legal, Iago. E pensando no uso do Leans, né, você participou da implantação, participou desse momento que vocês fizeram essa transformação digital, e a gente sabe que não é uma decisão fácil, requer esforço do time, requer também uma mudança muito grande de um laboratório que antes trabalhava só com papel, né. O que que motivou vocês a procurarem um sistema? A gente tinha, lá no controle a gente trabalha tudo manual, foi uma indicação da nossa diretora, ela ficou sabendo do Actis pelo Findes. Então ela indicou, sabendo das nossas dores lá dentro do controle, ela indicou que a gente estava procurando alguma solução, para esses problemas que a gente estava tendo. Então ela indicou, a gente entrou em contato com vocês, a gente assistiu alguns cursos, de apresentação, depois entramos em contato, marcamos algumas reuniões, então aí a gente foi sentando e alinhando para ver se o que vocês ofereciam cabiam dentro da nossa realidade ali, do que a gente estava precisando no momento, entendeu? Uhum. E me fala um pouquinho sobre a dor da farmacêutica desse controle, o que que era mais difícil para vocês no uso do papel? Na época a gente estava com muito problema no controle de estoque. Era o que a gente procurou para tentar resolver dentro do controle de qualidade. A gente tinha tentado alguns planilhas, mas não estava funcionando, isso na prática. Então a gente estava procurando algo para fazer esse controle de estoque aí do controle. Aí veio a indicação, a gente viu, conversou e viu que além do controle de estoque, a gente conseguiria gerenciar mais coisas, que também a gente Uhum. fazia mais manual, né. Mas no momento a nossa dor lá era o controle de estoque, visto que é uma parte crítica do controle de qualidade, né. Sem insumos, sem, reagentes, a gente não consegue fazer a liberação do produto. Então a gente tinha essa grande dor aí. Então a gente viu que o Leans ia atender tanto essa parte que a gente estava procurando e com outras reuniões a gente viu que poderia atender outras partes que a gente também não estava procurando, mas a gente viu que acabou, casando ali, né, acabou que a gente viu que: "Olha, então vamos passar tudo para cá, vamos passar tudo Uhum. digital, quem sabe?". Ah, que legal. Interessante, né, porque é uma decisão que veio por um ponto e acabou expandindo para outros que vocês nem imaginavam, né. Sim. Isso é uma coisa até é uma prática muito frequente, assim, a gente teve outras farmacêuticas que começaram com a mesma dor, e que depois a gente foi expandindo, vamos fazer a parte de equipamentos, aí depois vamos fazer a parte de controle de liberação de lotes, né. E hoje lá, quando você nessa parte de liberação de lotes, que eu sei que é um das etapas críticas, né, é liberar produto para que eu possa vender, vamos pensar assim, né, essa é a parte principal. Como que era esse fluxo antes de digitalizar, né? Antes de você usar o Leans, conta para mim, assim, quais eram os pontos principais nessa etapa da liberação do lote que causavam gargalo, antes da gente ir para dentro do sistema? Então, a gente tinha um fluxo, ele é um fluxo manual, a gente trabalhava muito com checklists, Uhum, formulários para preencher, então o lote chega, a gente tem que ir lá, deslocar uma pessoa, levar aquele monte de papel para ela ir verificando. É uma uhum, prática comum aí de verificar a chegada do lote. Depois ele entra para dentro do controle de qualidade, aí a gente tem que registrar, fazer toda a rastreabilidade daquele lote. Eh, a partir do momento que ele entra, quando ele entra para análise, então isso tudo era registrado uhum. em livros atas, em logbooks, que a gente chama, manual. Então tinha uma pessoa ali que a gente tinha que dedicar ela para fazer esses registros, esse gerenciamento dessas amostras, né, Sim. até a liberação final. Hum. Garantir que toda etapa foi concluída. Esse processo usando, né, dessa liberação manual, desse monte de papel, e você tem que manter registro disso tudo, né, não pode perder, isso vai acumulando esse monte de papel ao longo do tempo. Como que era numa auditoria, por exemplo, da Anvisa? Como é que era para encontrar essa informação, para trazer esse dado à tona de novo referente a um determinado lote, ou quando um lote era, né, questionado de alguma maneira, como que era esse processo para vocês? Então, na auditoria é um ponto que a gente sofria bastante, realmente por causa desses registros todos manuais, Uhum, então
a gente tinha que ficar caçando. Era uma caça ali dentro para achar esses registros, Entendi. né. Claro, a gente guardava, armazenava tudo, tem um tempo de armazenamento Sim. desses documentos, auditoria acontece de tempos em tempos, Uhum. então mas gera-se muito papel, gera-se muito documento. Então a gente tinha que ficar caçando, tinha que, dedicar um tempo para poder organizar esses documentos e de fato depois apresentar na auditoria, aí depois a gente tem o tempo de guardar tudo de novo no lugar que estava, então tem todos É. essas. Quando você pensando em medir um tempo, assim, tivesse que chutar, não precisa ser exato, assim, quanto tempo você acha que você gastava num processo nesse processo, assim: "Ah, pessoal, pega lá o lote X, lá, o lote 3246 de 2023 para mim". Quanto tempo isso levava até você ter essa informação na mão? Assim, a gente tem lá toda a pasta, todo o dossiê dos Uhum, lotes organizados uhum. no nosso arquivo. Então, em base, é rápido buscar, né? Só que a gente depende de outro setor. Tem que pedir para garantia localizar esse lote. Sim, Então, a garantia localiza e depois encaminha para a gente. Então, aí leva em torno, assim, vamos pôr um dia aí para eles fazer toda essa movimentação aí, entendi. porque eles têm a demanda deles também. Então, a gente Claro, solicita, mas é em torno aí de meio-dia, um dia para estar essa documentação lá dentro, entendi, novamente. entendi. Que coisa. E vocês chegaram a passar por alguma auditoria, mesmo que interna, depois que vocês usaram o sistema? Ainda não. Ainda a gente não está com essa auditoria, a gente está para receber uma auditoria da Anvisa. A gente está em etapa de final de validação do Axis para apresentar toda a documentação para a Anvisa, mas a Uhum. auditoria interna também a gente não passou. E para te perguntar sobre esse processo da implantação, né, que você esteve bem à frente com uma equipe muito integrada ao processo de vocês, que estava ali participando. Como que foi para vocês essa implantação e quais que foram os impactos que vocês perceberam, tanto na rotina do laboratório, quanto pós, depois que vocês já estavam usando o sistema, como que foi os benefícios que você teve com a implantação? O processo de implantação foi assim, a gente achou bem simples, a gente teve as reuniões, né, de onboarding, e a gente colocou toda a equipe para participar do controle de qualidade, não ficou alguém só responsável não. Acabou que depois, né, de fato, para customização do sistema eu fiquei mais à parte. Mas no treinamento todo mundo do controle participou, então todo mundo estava ciente de como ia ser, como funcionava o sistema e como ia ser. Moldar o sistema ali para nossa rotina, adicionar alguns campos que a gente julga necessário, e depois então a parte de validação, que é a etapa que a gente está finalizando. Eu percebo que quando as equipes estão bem integradas, igual vocês, todo mundo participando junto, tanto para aprender, mas também para poder fazer as configurações, vocês têm um ganho muito interessante, né, na implantação. Como foi para você esse processo e das dificuldades que vocês enfrentaram, do que você acha que vocês resolveram juntos? Então como a equipe toda estava participando, então acho que foi bem simples integrar todo mundo. Ali aí depois a parte de customização, onde a gente teve um pouco mais de trabalho, que era integrar todo o nosso processo dentro do Axis, visto que a gente resolveu usar bastante módulos, né, não era só o Uhum. controle de estoques, então a gente começou a ver os outros módulos ali. Então a gente teve que customizar, colocar eu acho que digo que a parte mais difícil foi os cálculos, cadastrar os cálculos dentro do sistema, foi o que deu um pouquinho mais de trabalho lá. Mas é bem simples, porque realmente a gente tinha Uhum. muito métodos, muitas contas para cadastrar, então foi o que a gente levou mais tempo aí. Entendi. Legal. Essa e o fato da gente estar centralizando tudo num único lugar, né, Iago, ele tem uma série de vantagens, né, e como que você vê essa mudança nesse processo? Tanto na a mudança que transformou os processos do laboratório, quanto na parte de gestão documental. Eu sei que vocês também estão conduzindo um projeto, acho que o time do Rio que está conduzindo mais esse projeto de gestão documental. Não sei se você pode comentar alguma coisa a esse respeito. Então, a parte de gestão documental, a equipe do Rio ela tá com essa parte, né, de Uhum, estruturação do sistema, eles que vão controlar, a garantia que controla toda a documentação, né, a gente gera esses documentos, a sim. garantia controla, então aí essa etapa vai ser mais da parte deles ali. Uhum. Mas a centralização das informações em parte de liberação de lote, toda essa outra documentação relacionada ao lote, diretamente ao lote,
Agora ela está centralizada em um Hum, único lugar, a gente tem tudo ali, na palma da nossa mão ali, né, então a literalmente, né? gente Uhum. acessa, então eu vou ter toda a informação do lote, quando ele foi liberado, quando que ele entrou para análise, quais documentos que gerou nessa análise, os Sim, cronogramas, peso, né, hoje a gente também está anexando toda essa documentação, esse dossiê que a gente fazia antes, a gente está pondo tudo dentro do Axis. legal. Então a gente tem tudo centralizado ali. Que legal, que legal. Legal, Iago. E uma coisa interessante, né, que eu sempre comento quando a gente está fazendo a implantação com os nossos clientes, é que o sistema, ele te permite que você gaste tempo com o que é importante para você, que ali é a parte analítica, né. Claro que a documentação é importante, mas você deixa de gastar tempo com algo que era manual e passa a gastar esse tempo com algo que faz mais sentido dentro do dia a dia do laboratório e, consequentemente, ganha produtividade, ganha uma automação de alguns processos. E uma coisa muito legal que você comentou é que vocês tiveram um ganho de produtividade, que antes vocês demoravam 2 dias para liberar um lote, vocês em um dia liberavam 2 lotes, né, e agora vocês liberam de 5 a 6. Você consegue contar um pouco mais desse ganho pra gente? É, antes, como o processo era todo manual, todo preenchido, a gente tinha que preencher esses memoriais de cálculo tudo à mão. Então a gente analisava o produto, o lote entrava para ser analisado ali, a gente fazia análise de bancada, era 1, 2 dias, 3 no máximo, e depois a gente tinha que tirar um dia para juntar toda essa documentação e de fato liberar. Então esse um dia a gente ficava por conta aí de fazer essa documentação, de Uhum. Uhum. fazer tudo isso, preencher tinha memorial que tinha 17 folhas para ser Nossa preenchido senhora. com a mão ali. Então era um tempo que o analista, o assistente ficava ali de fato, preenchendo e não poderia, né, para liberar no tempo, ele tinha que dedicar somente a esse preenchimento. Então a gente sai dessa parte de preencher, e agora a gente vem para a parte que ele tem que digitar, ele vai inserir os dados ali, de forma, né, no computador, na frente do computador que ele vai poder inserir esses dados mais rápido. Então a gente viu um ganho aí, né, de um lote que ele vai liberar no dia, né, 1 ou 2 lotes, ele vai conseguir inserir esses resultados para 6 lotes, entendeu? No mesmo dia. Então, chega a 6 lotes, 7 lotes, ele vai conseguir fazer esses resultados tudo dentro daquele dia. Então, não vou mais precisar tirar o tempo, dedicar um dia para você fazer preencher só documento. Uhum. Você vai tirar meio dia, talvez, né? Nem isso, para jogar esses resultados e fazer liberação, entendeu? Desse produto. Que legal. E é praticamente imediato, né? Então, assim, um ganho de produtividade que vocês trouxeram a esse processo foi, primeiro, foi a organização dos dados de maneira padronizada, não que não existia, que seguia uma forma padronizada, mas que cada analista ia escrever a sua maneira. E daí por isso que tinha que ter recheques e revalidações e tudo mais, o que consumia aí cada vez mais tempo também nesse processo de liberação, né? E nesse processo, você acha que só o fato de digitalizar o processo foi um fator chave para essa otimização de tempo? Ou você percebeu que teve alguma mudança além da digitalização? Teve uma mudança cultural, a turma que queria abandonar o papel de verdade, falou: "Quer saber? Deixa eu apoiar isso daqui, porque isso aqui vai me trazer mais qualidade de vida também". Então, é sempre mudança, é bem assim, quando você fala: "Ah, vamos mudar, a gente vai sair de papel e vai fazer tudo digital", o pessoal fica um pouco meio receoso, Uhum. porque fica meio duvidando, né. "Nossa, mas eu fazia tudo assim nesse papel e agora eu vou ter que digitar tudo?". Então eu percebi esse receio um pouco de sair do papel e ir para o digital, mas foi assim, e passou, entendeu? O povo já acostumou, que achou melhor mesmo, falou assim: "Nossa, realmente, ficar preenchendo papel não ia dar mais", entendeu? Então, realmente vir para o sistema eu acho que tá sendo mais fácil mesmo. Que legal. E para além dessa parte trabalhosa do preencher papel, teve algum outro ganho que vocês perceberam na produtividade? Eu digo assim, alguma atividade que antes acabava ficando, em segundo plano e que vocês puderam
gastar mais tempo fazendo? Alguma outra atividade que foi beneficiada com a implantação? A gente conseguiu dedicar mais tempo em alguns outros projetos de implementação de novos produtos, que antes a gente tinha toda essa para liberar lotes, né, e tal, então ficava que os projetos de validação, eles ficavam meio que sendo em segundo plano. Então agora a gente passa a trazer esses projetos para não primeiro plano, mas junto ali, né, então a gente Uhum. consegue já trabalhar mais, harmônico ali junto com esses projetos, entendeu. Então eu tenho mais tempo para me dedicar a esses projetos de validação, porque isso leva tempo, a gente precisa estar protocolando na Anvisa, então a gente talvez precisa correr, talvez precisava correr ou tá muito em cima. Então a gente viu um ganho aí também, que a gente conseguiu dedicar mais tempo para esses outros projetos. Olha que legal, né? Pelo que eu entendi, a gente conseguiu, né, usando o sistema, vocês estão conseguindo, além da liberação mais rápida, de certa forma, aumentar o escopo do laboratório, aumentar o escopo de trabalho, né, mais produtos, consequentemente, pode, né, retroalimentar a empresa como um todo para liberar mais produtos diferentes que vão trazer mais receita e assim por diante, né? Sim, tipo assim, ali o controle de qualidade, ele precisa estar sempre, a empresa precisa estar sempre inovando, trazendo alguns produtos inovadores, Sim, e isso depende do controle de qualidade. Falar assim: "Ah, a gente consegue fazer, a gente não consegue, a gente precisa readaptar o laboratório". Então isso estava ficando muito pendente ali no controle, entendeu, essa hum, parte. Então agora a gente consegue dedicar tempo e conseguir analisar mais escopos de produtos para trazer para a empresa. legal. Cara, que legal, muito bom. Hoje, que módulos que vocês mais usam, dentro do Acts, né? Se você tivesse que elencar alguns módulos, quais são aqueles que você mais usa? No controle de qualidade, a gente usa muito o módulo de operação, né, que é o registro de lotes, registro de Sim. amostra, amostragem. Depois a gente vai para a configuração do laboratório, que eu acho que é a parte de métodos, especificações, de análises, Uhum. né, controle de instrumentos, fazer o PCMQ, a gente faz o PCMQ controla, né, a calibração e qualificação dos equipamentos também pelo ACTS, pelo calendário, que facilitou muito. E também o controle de estoque, que era o que, né, Sim, o desafio o inicial, desafio né? inicial, hoje ele está ali e vai funcionar de forma automática, né, eu vou entrar com a análise, ele já vai dar baixa na Sim, quantidade e vai informar quando a gente precisar comprar. que legal. Muito bom. E no que se refere a isso, um ponto que você já citou brevemente, essa questão de agregar outra área da empresa, né? Vocês, durante a implantação, viram que poderiam usar mais módulos para o controle de qualidade, mas também viram que outra área da empresa, né, que é essa parte do Rio de Janeiro, poderia estar usando alguns módulos também para integrar tudo em um só lugar, e aí vocês acabaram adquirindo mais licenças. Como que foi essa conexão dentro da própria empresa e essa descoberta, né, de que vocês poderiam ter um ganho para outros setores? Então, foi aquela reunindo, né, com o pessoal, foi todo aquele ponto, né, a gente precisava, curar aquela ferida dos nossos estoque, e a gente viu que poderia usar para outras coisas. E Uhum. durante o nosso onboard ali, durante o nosso treinamento, eu vi que a gente poderia também expandir para outros setores ali, não só o controle de qualidade, mas que a garantia também estava tendo um problema com a documentação, de gerenciar esses documentos. Então eu falei assim: "Tem um módulo de documentos, um módulo que gerencia isso, então por que que vocês não olham para isso e tenta adequar na rotina de vocês?". Então foi onde, eu passei essa ideia para garantia da qualidade e eles falou assim: "Não, vamos ver". Então aí eles começaram a investir tempo para poder fazer esse gerenciamento desses documentos nesse módulo. Muito legal. Legal. Hoje, Iago, como que é a parte de boas práticas de laboratório lá dentro do laboratório de Bagô, né? O que que vocês, dentre, né, essas boas práticas, o que mais que você destaca e como que você conseguiu usar o Acts para atender e seguir as boas práticas de laboratório? Rastreabilidade, Uhum, ponto-chave do controle, né, de qualidade ali, que a gente precisa manter a rastreabilidade de tudo que a gente faz dentro do controle, sim. né, de todas as análises que a gente executa, de todas as investigações que a gente tem algum problema, algum desvio.
Então eu acho que a gente ganhou teve um ganho nisso aí, que a gente vai ter essa rastreabilidade mais definida, né. Entendi. E questão de registro, a gente tem mais tempo também para acertar os registros, né, que precisam ainda ser manual de alguns equipamentos, então a gente vai ter um ganho aí também. Entendi. Entendi, legal. E no que se refere a além da gestão documental, a garantia da qualidade também começou a usar o Acts para gerenciar treinamentos, certo? Como que tem sido essa experiência de gerenciar os treinamentos dentro do Acts? É uma etapa ainda que eu acho que está em desenvolvimento com o pessoal do Rio de Janeiro, então eu não tenho muito conhecimento como que tá essa fase com eles não, Uhum, entendeu. Porque eles uhum, que vão estar gerenciando, eles que vão estar cuidando disso, a gente tem esse módulo lá disponível, mas essa parte mais é com eles. uhum. Legal. E Iago, lá voltando um pouquinho no nosso, naquele desafio inicial que a gente tinha de controle de estoque, gestão de insumos, gestão de soluções, preparo de soluções, né, eh, como que essa parte como que vocês estão usando ou já estão prevendo o uso, né, o impacto dessa gestão automática dentro do Actis, como que você está prevendo o uso disso? Como que você já está colhendo algum benefício desse planejamento usando o sistema? Conta pra gente um pouquinho dessa parte. Sim, a gente criou alguns formulários, checklist dentro do sistema para informar a quantidade de cada análise que a gente está usando. Uhum. Ele vai dar essa baixa, Sim, de forma automática e vai nos mandar, né, uma codificação, um e-mail de notificação falando que está abaixo o estoque, a gente isso. definiu quantidades. Então eu acho que, a gente vai ter um ganho aí, porque antes o nosso problema maior era quando a gente precisava comprar aquele reagente, que momento que a gente ia comprar, entendeu? A gente tem um prazo ali para comprar, para solicitar, fazer cotação, Sim, comprar. E dependendo do reagente, ele demora, né, não é de imediato, né. A sim, gente quando eu falo, alguns padrões que a gente compra importado, esse demora aí de 2 3 meses para chegar. Então era o nosso maior problema ali. Eu não posso deixar para comprar de última hora claro. e demorar 3 meses para chegar. É. Então agora a gente Sim. vai ter um controle maior sobre isso, a gente vai dominar mais essa parte que eu não vou deixar chegar nesse ponto de eu ter que comprar correndo, comprar com pressa. Então a gente vai ter de certa forma aí até uma economia, porque a gente vai ter mais tempo para analisar as propostas, mais tempo para ver qual que é a melhor proposta, se Uhum. compensa importar, se não, qual o tempo. Então a Sim, gente vê um ganho aí grande aí nessa parte. entendi. Legal. Muito bom. Além da questão de redução de custos, né? Vocês já fizeram algum estudo, alguma avaliação sobre como vai impactar na redução de custos esse gerenciamento dos estoques? Ainda não. A gente não chegou a fazer esse estudo de redução de custo não, mas imagino que vai ter sim uma Uhum. redução de custo aí, como eu falei, quando a gente antecipa, né, esses problemas, essas compras, a gente tem mais tempo para analisar e acaba, comprando ali a melhor proposta, né, de Uhum. tempo e preço. É, Então a gente além, tem né, eu gosto de falar, né, Iago, que além de você escolher, né, o melhor fornecedor, ter mais tempo para tomar essa decisão, você não precisa ter um extra de estoque desnecessário, porque eu sei que hoje isso é um risco para vocês. Então, sim, quer saber? Deixa eu comprar aqui, né, 100 litros de acetonitrila, porque não pode faltar. E aí você simplesmente mantém um estoque de, sei lá, 50 mil reais sem, né, não sei o preço, tá, gente? Mas você mantém um estoque de 50 mil reais desnecessário, quando você pode manter um estoque de 10 mil reais, porque você sabe que você só vai precisar, e quando precisar, você vai receber um alerta que vai acionar a compra e você vai ter tempo, a ponto de que o estoque de segurança, né, que é o que a gente marca, que é o estoque de segurança, ele serve para isso, justamente para dar o start. Olha, inicie o processo, porque vai acabar. E essa eficiência na gestão é a hora que a gente tira o custo do estoque parado e torna um estoque mais, né, aquele just in time que a gente sempre quer usar, né. Legal, muito, muito bom, E muito maneiro. sobre esse processo da digitalização,
o Felipe trouxe um ponto em um momento da conversa que eu acho muito interessante, que é essa resistência à mudança, né. A gente sabe que quando a gente está no dia a dia do laboratório, não só no laboratório, né, na vida do como um todo, as pessoas costumam ter essa resistência. E você comentou que hoje as pessoas já aceitaram, né, de: "Não, agora foi melhor mesmo". Como que foi internamente essa educação? Vocês precisaram ter algum trabalho de convencimento? Teve alguma mudança nesse sentido de mudar o mindset mesmo da equipe? Então, como eu falei, o pessoal ficou um pouco receoso, né, quando você fala que: "Ah, vamos mudar de A, vamos mudar para B. Vamos sair do papel aqui, vamos fazer agora digital", né. Então surgiram dúvidas: "Ah, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Como que vai ser? Será que eu vou ter que mudar muita coisa?". De fato, muda muita coisa, que a gente tem todo um processo manual ali, agora a gente está indo para o digital, então isso gerou uma certa movimentação ali para mudar no controle de qualidade, alguns procedimentos. Então e teve essa parte aí que o pessoal também ficou um pouco, vamos supor: "Ah, mas eu tenho que revisar um monte de procedimento, tenho que revisar um monte de instruções", mas eu falei assim: "Olha, vamos, porque vai funcionar. Lá no final a gente vai ver um ganho disso, a gente vai revisar esses procedimentos, adequar a nossa rotina, pra gente lá na frente a gente não precisar ter todo esse trabalho de novo", entendeu? E Uhum. poupar mais tempo aí. E foi tranquilo para você esse momento desse convencimento ou foi uma coisa que foi dolorosa internamente na equipe? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Eu estava ali mais confiante. Uhum. O pessoal ali do laboratório falou assim: "Não, o Iago é o cara do Actis ali, ele que vai gerir ali, conversa com ele". E o pessoal ficava meio assim, meio na dúvida, né, mas qual é a pergunta: "Mas será que dá para colocar isso aqui no". Aí depois começou: "Será que dá para colocar isso no Actis? Ah, olha esse processo aqui, vê se dá para colocar dentro do Actis. Ah, vê Uhum. se olha esse aqui, o que que a gente faz, dá para colocar lá dentro?". E eu falei assim: "Não dá, com certeza, a gente vai, se não der, a gente vai fazer dar, colocar lá dentro. Vamos É. centralizar tudo que você puder imaginar aí, gente, vamos pôr dentro do Actis, centralizar ali dentro, e a gente ficar usando só o sistema, que vai facilitar". Então o pessoal ficou assim, vendo, né, todo quem era responsável por certa atividade, falou assim: "Olha, esse aqui, será que dá pra gente colocar lá dentro? Dá?". Eu falei assim: "Dá, vamos colocar". Então a gente cria um campo, a gente cria algum lugar, uma lista ali, e a gente vai colocar lá dentro. Então o Legal. pessoal começou a ter essa visão também, entendeu? De: "Ah, será que dá para colocar? Será que eu faço isso desse jeito, mas será que agora eu consigo fazer lá dentro?". Eu falei assim: "Dá, Uhum. vamos fazer". Aí, agora tem até mais outros setores ali da da empresa, né, a logística e até a produção, tem alguns reagentes e alguns insumos que eles têm ali, né, que eles também estão querendo ver para colocar dentro do Axis, fazer esse controle. Eu falei assim: "Dá, dá para colocar, vamos, que a gente cria É, ali uma abinha para vocês e vocês vão controlar lá dentro". que legal. Esse era inclusive um dos temas da minha pergunta, né, assim, como é que você está enxergando, que outras partes da Bagô, né, da Laboratórios Bagô, você vê usando o Axie que hoje não estão usando, por exemplo? Que oportunidades que olhando para um cenário de que oportunidades que você consegue enxergar, né, você conhecendo todo o sistema, né, participou de todos os treinamentos, que outras oportunidades que você enxerga que a gente ainda não explorou por uma questão de timing, por uma questão de momento, eu Uhum. acredito. Não, ali a gente tem a logística e temos o setor de produção também, né, ali dentro da empresa. A logística tem um sistema deles que eles controlam o estoque de produto e tal, mas eles têm outros insumos dentro da logística, para embalar Uhum, os produtos, que também não são controlados dentro desse sistema que eles usam, né. entendi. Então eles têm muito problema com isso: "Ah, mas a caixa está acabando, a caixa de embarque está acabando, Sim, como que tem que comprar mais?". Então eles viram que a gente que o sistema poderia fazer isso também, ajudar no material de ajudar nessa embalagem, tudo isso, isso, né. Uhum. ajudar naquela parte ali que eles estavam com problema. Então eles começaram a ver isso, né, nas Uhum, reuniões que a gente está, eu mostrei para a empresa o que que a gente estava implementando de sim. inovação, então eles viram que tinha essa parte. Mesma coisa a produção, tem alguns, solventes que eles usam,
nas inkjets, e eles têm que fazer esse controle desses solventes, né? Então, da tinta, então eles também viram essa possibilidade de controlar lá dentro do Legal, Actis. legal. Legal. Uma pergunta que eu tenho para te fazer também, voltando um pouco nesse momento dessa transformação, é: a Bagô adquiriu também uma parte do contrato, era de uma viagem de mapeamento de processos. É algo que nem todo mundo faz. Eu vejo que hoje a implantação totalmente remota funciona também, ela tem muitas vantagens, mas vocês tiveram esse momento presencial, né? A gente ficou 5 dias ali imerso dentro do laboratório. O que que você vê de ganho desse contato presencial e o que que você acha que a viagem foi importante para esse processo? Eu acho que a- o mapeamento presencial ali ajudou muito a gente ter uma expansão realmente do nosso processo. A gente tinha ali uma visão, mas com vocês indo lá, vocês olhando, a gente mostrando para vocês, vocês conseguiram também mostrar outros pontos e abrir um caminho também que talvez a gente não estava vendo e que a gente conseguiu colocar dentro do Acts. Então eu acho que o presencial, a pessoa que está vendo de fora ali, talvez ela enxerga com outros olhos um processo que a gente está fazendo. E Uhum. talvez ela tenha uma ideia, um conhecimento, fala assim, mas você faz assim, mas se você fizer assim, será que vai funcionar? E dá para encaixar aqui dentro. Então, Hum. eu acho que a visita presencial foi mais isso, deu mais essa luz pra gente, entendeu? Dessa visão de um todo, de um olhar de fora. Uma otimização do processo também, né? Sim. Porque algumas Uhum. etapas se tornam desnecessárias e outras passam a ser importantes, né? Sim, com certeza. Legal. E olhando para o futuro, Iago, o que que você vê, né? Como que você vê a, a próxima etapa no futuro de controle de qualidade, né? Que tendência que você imagina? Tendência tecnológica que vai impactar o controle de qualidade? Quais tecnologias que você imagina e ou que você gostaria de ter disponível para você? Assim, que desafio que você tem hoje que você gostaria de ter alguma coisa tecnológica que possa resolver esse problema? Olha, Tá provocativa a pergunta. né, o que eu vejo ali, a gente conseguiu colocar muita coisa dentro do Acts. O que faltou ali foi a integração com os HPLCs, eu acho. Direto esse resultado para dentro, entendeu? Hoje a gente fez o mapeamento, aquela integração que Uhum. vai, mas ele não gera direto o resultado, né? Ele lê o cronograma, a gente Sim, tem que processar e depois colocar no sistema. Então, talvez sim, essa otimização aí seria interessante para a gente, tanto também quanto pesos das balanças, talvez uma integração aí, que também legal. tem que ser inserido manual. Então, essas algumas etapas, não é Sim, muito Sim. tempo, mas são algumas coisas que, se otimizado, também seria. legal. São etapas até, né, Iago? Como eu gosto de falar assim, com o que você já tem na mão, a gente Sim. consegue fazer e de certa forma até rápido. Né? Lá nos laboratórios, nos laboratórios Bagô, quando a gente visitou, é até interessante trazer isso para todo mundo que está escutando a gente. Eles têm algumas balanças cuja saída digital, né, são balanças que ainda são um pouco mais antigas, ou que a saída digital ela é uma saída serial, e daí a gente precisa trazer para essa jogada alguns outros dispositivos que não estão lá, né? Então a gente tem que trazer dispositivos IoT validados, coisas que a gente vai conectar nessa saída digital para capturar os pesos de maneira automática. E isso, de certa forma, requer um investimento, requer um estudo, requer uma justificativa e que vai trazer um ganho ainda maior em todo o processo de rastreabilidade, né? Então, esse é um ponto, né, que a gente conseguiu já perceber que ainda assim, hoje, do jeito que eles estão executando, né, pelo que eu entendi, você ainda gera a evidência e você está anexando essa evidência dentro do Acts, não é isso? Pelo que eu Isso, entendi? a balança gera, né, um registro de peso, Sim, a gente está pegando esse peso, escaneando e e colocando colocando dentro do dentro do sistema, né? Acts. Que legal. Além disso, né, existe um trabalho bem interessante, Iago, né, que é uma sugestão da gente fazer um projeto aí para talvez um projeto para 2026 ou final de 2025, de fazer um projeto de ciência de dados, vamos pensar assim. E por que eu falo ciência de dados? De avaliar, de você começar agora a fazer perguntas a nível gerencial, perguntas a nível de supervisão, perguntas a nível técnico e falar.
né, esse tempo, quanto tempo tá, qual é o tempo médio que eu estou gastando dessa etapa para essa etapa, e daí a gente consegue, né, e tendo isso tudo dentro de um sistema, igual que a gente conseguiu colocar agora dentro do Axis, você vai conseguir extrair essa informação na palma da sua mão. E daí é a hora que você começa a questionar processos, a revisitar processos, a reorganizar, né? Então, assim, obviamente a gente sabe que dentro da indústria farmacêutica, né, a indústria regulada, ela tem todo o processo da validação, então a gente vai ter que fazer todo um projeto com mais calma, mas que são todas informações que estão hoje disponíveis, mas que a gente precisa olhar com esse viés, o viés da eficiência, vamos pensar assim, né, da produção. Não, Né? sim. Realmente, você falou, depois que a gente tem essa etapa de implementar, né, o sistema, de curar essas dores que a gente Uhum, tinha, é o momento da gente olhar, começar a olhar em outras dores que talvez a gente não estava vendo, sim, entendeu? Então vai surgir outras dores e a gente vai começar a olhar para elas. A gente vai ter mais tempo para olhar para aquelas outras dores que talvez não estava doendo, mas quando começa a funcionar ali o sistema, elas vão começar a surgir. Então a exatamente. gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais a gente começar a administrar melhor esse tempo e olhar melhor para elas. Legal, legal. E pensando nessa modernização mesmo, nesse futuro, quais que vocês acham que são, ou quais que você acha que são os maiores desafios da indústria farmacêutica como um todo? E no seu setor, assim, olhando o controle de qualidade, qual conselho você daria para alguém que está buscando essa modernização? O conselho é busquem a modernização, porque facilita muito. Quando a gente falei, né, a gente teve um ganho aí, né, de produtividade em relação à liberação de produtos, que demanda tempo, você demanda pessoa para ficar ali preenchendo papel, sendo que isso não precisa mais ser feito, sendo que a gente tem um sistema e a gente garante que esse sistema vai atender tudo que está na resolução, tudo que a Anvisa pede, né? O desafio é atender tudo que está ali na legislação, né? O sistema tem que ser validado, qualificado, ter uma qualificação de desempenho. Então, essa etapa que a gente também tá finalizando ali para poder apresentar toda a documentação certinha na Não, auditoria. Sim. Mas o conselho é busquem modernizar porque facilita muito a vida. legal. E Iago, num projeto de implantação, né, como o Axis, quais são os principais fatores assim que fizeram a diferença para você, ou que conselho você daria para que o processo, pensando no processo de implantação, né, como tornar ele melhor, ou como fazer, qual fator foi crucial para você nesse processo de implantação? Olha, eu fiquei muito satisfeito com o programa de treinamento de vocês, o onboarding, que foi muito enriquecedor. E, Uhum. tipo assim, abriu mentes mesmo, porque a gente treinou, a gente viu. Não é um treinamento de como usar o sistema, foi um treinamento de como personalizar no nosso dia a dia só, entendeu? Não é só ali, você vai clicar aqui e ali, não. Tipo assim, você olha, o sistema, a gente tem isso aqui, mas você pode fazer um mundo aqui dentro. Então Legal. eu acho que isso foi muito bom, entendeu? O onboarding de vocês foi essencial ali pra gente ver, porque talvez muita gente olha o sistema e fala assim, mas só tem esse campo, mas eu preciso do campo X, eu preciso de ter essa informação, eu preciso daquela. E a gente viu que a gente conseguia não colocar tudo ali dentro, entendeu? Então foi um programa assim bem imersivo, bem que abriu mesmo a nossa mente e viu que a gente poderia expandir mais o sistema, né? Vocês têm um sistema todo pronto ali, mas a gente podia expandir para nossa realidade. Então eu acho que foi muito bom. Não foi um treinamentozinho assim que falou, você vai clicar ali, registrar e vai fazer assim. Foi um treinamento de imersão mesmo, um treinamento de mão na massa. Você vai Legal. pegar, você vai quase programar. Você vai programar, vai fazer isso. Então eu achei muito interessante. Essa estrutura, né, que a gente tem desenhado para o processo de onboarding, ela tem evoluído cada vez mais. A gente tem hoje, né, várias novidades nesse processo do que vocês fizeram, e é sempre trazendo e buscando essa autonomia. A gente entende que, é,
ensinar a usar o sistema é ferramenta, né? Mas existe muito mais do que está acontecendo ali. Existe aquele pensamento crítico que às vezes a rotina do dia a dia afoga esse pensamento, faz ele desaparecer. E a gente volta para esse processo, para esse momento e fala assim, vem cá, vamos pensar junto aqui se isso está o melhor jeito ou não, se está o melhor caminho ou não, né? Então, isso traz uma vantagem muito grande com esse olhar, que é o momento em que a gente meio que isola vocês, né? Assim, ó, para de trabalhar um pouquinho aí no que você, nesse momento, né, nessa rotina frenética e olha um pouquinho de fora, dá uns 2 passos para trás. Isso tende a trazer bons resultados sempre, né? Não, com certeza, com certeza. O tempo que a gente dedicou ali para aprender do Arcs foi fundamental para a gente poder implementar ali no controle de qualidade. Legal, muito bom. Obrigado, Iago, mais uma vez, pelo seu tempo, você ter vindo lá de Colatina, vindo até aqui gravar presencial. Eu acho que é muito mais produtivo a gente estar aqui presencial. Essa troca foi muito boa estar aqui com você. Obrigado mais uma vez. Luísa, obrigado também por ter participado desse episódio Obrigada. comigo. E é isso aí, pessoal. Vamos nessa. Obrigada, Iago. Obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. Sigam o podcast Além do Lins no Spotify e outras plataformas de áudio. E acompanhe a gente pelo YouTube também, que sempre tem novidades por lá. Obrigada e até o próximo episódio.